Se eu investir em renda fixa, por que o valor dos meus investimentos sobe e desce? Eu posso perder dinheiro com renda fixa? Hoje eu vou te explicar o que é a marcação a mercado. No dia 2 de janeiro de 2023, se você tinha investimentos em crédito privado, ou seja, debêntures, CRIs e CRAs, você passou a enxergar, através da sua corretora, os seus investimentos marcados a mercado. Então, diariamente, você passou a ver uma oscilação no valor desses investimentos. O que eu vou te explicar nesse vídeo é exatamente por que esse valor oscila. Antes da explicação, 2 pontos importantes. Primeiro, marcação a mercado não se aplica a ativos de renda fixa bancários, CDBs, LCAs e LCIs. Nós estamos falando de ativos de crédito privado, debêntures, CRIs e CRAs. Segundo ponto, na explicação, não se atém à precisão matemática. A ideia é te mostrar contas aproximadas para que você entenda o movimento dos preços. Vamos supor que você vai investir numa debênture que pague inflação mais 4% ao ano, tá? E você aplicou R$100. Depois de um ano, se a inflação foi 6%, você somou R$110. No segundo ano, se a inflação também foi 6%, você somou R$121. Ou seja, 6% da inflação mais 4% da taxa de juros da debênture, 10%. 100 viram 110, então eu apliquei 100. Ao final do primeiro ano eu tenho 110 e ao final do segundo ano eu tenho R$121. Se você olhar na sua corretora só no final de cada ano, você vai ver 110 e R$121. Isso é o que nós chamamos de marcação na curva, que é o quê? A curva de juros que você contratou naquela debênture. Agora vamos supor que você aplicou os R$100, primeiro ano 6% de inflação, você tem R$110. Mas aí a taxa de juros mudou. Você vai ter os mesmos 6% da inflação no segundo ano, só que agora você conseguiria comprar uma nova debênture a IPCA mais 10 e não mais IPCA mais 4. Ou seja, a taxa de juros subiu. Uma nova debênture aplicada R$110 a IPCA mais 10 chegaria ao final do segundo ano com R$128, que são os 110 mais 16%. 10% da taxa de juros mais 6% do IPCA. Mas a sua debênture, ela não mudou, ela é IPCA mais 4. Então você chegaria com os mesmos R$121. Ou seja, um novo investidor que vai comprar uma debênture ao final do primeiro ano, ou ele pode comprar uma nova debênture de IPCA mais 10, ou ele pode comprar a sua debênture que paga IPCA mais 4. No caso de uma nova debênture, ele teria R$18 de lucro, ele pagou 110 e ganha 128. No caso da sua debênture, ele teria R$11 de lucro, ele pagou 110 e receberia 121. Então, nesse caso, se ele comprar sua debênture por 110, ou seja, o investidor pagou 110, ele vai receber 121 e vai lucrar 11. Mas ele comprando uma nova debênture de IPCA mais 10, ele teria 18. Por que ele pagaria 110 na sua debênture? Então, esse investidor não vai te oferecer 110. O valor da sua debênture no mercado não é mais 110. Ele é, por exemplo, 102. Porque se ele pagar 102 na sua debênture, ele vai receber os 121. E nesse caso, ele lucra 19 e não 18 se ele comprasse uma debênture nova que paga IPCA mais 10. Então, nesse caso, se você precisar vender a sua debênture ao final do primeiro ano, você não vai ter os 110, você vai ter 102. Ou seja, na marcação a mercado, a sua debênture não vale mais 110, ela vale 102, por exemplo. Então, se você vender, você vai fazer o quê? Você vai vender com deságio. Você vai perder dinheiro no caso da venda nesse momento, porque você tem 110, mas o mercado só paga 102. Isso aconteceu por quê? Porque a taxa de juros subiu. Agora vamos supor, mesma situação, você chegou no final do primeiro ano, sua debênture vale 110, mas a taxa de juros caiu. Inflação igual e a taxa de juros caiu. Então, uma nova debênture no mercado paga IPCA mais 1. E você tem uma debênture que paga IPCA mais 4. Essa nova debênture vai chegar ao final do segundo ano valendo 118.
que é o 110 mais 7%, 6 do IPCA mais 1% dos juros. Só que a sua debênture, que paga IPCA mais 4, vai chegar ao segundo ano valendo os 121. No caso de uma nova debênture, o investidor teria R$ 8,00 de lucro. No caso da sua debênture, R$ 11,00 de lucro. Então, se esse investidor pagou R$ 110,00 na sua debênture e ele recebeu 121, ele lucrou 11. Mas você sabe que uma nova debênture daria para ele 8 de lucro. Então você não vai vender a sua debênture a R$ 110,00, ela vale mais no mercado. Então, de repente, você poderia vender a R$ 112,00. Então, a sua debênture, que na sua curva vale 110, o investidor comprou e pagou 112. Porque ele vai receber os 121 ao final do segundo ano e vai lucrar 9, que é melhor do que os 8 de lucro que ele teria se ele comprasse uma nova debênture. Então, vale a pena para ele pagar um pouco mais. Nesse caso, se você vendeu a sua debênture a 112, você vendeu com ágio, porque na curva ela vale 110, mas o mercado paga 112, porque uma nova debênture é pior do que a sua. Então, existem esses dois cenários, essas duas situações. Você comprar uma debênture, a taxa de juros subir e ela sofrer um deságio, ou a taxa de juros cair e o papel ter um ágio, por exemplo. Todos os papéis têm os seus preços variando diariamente. Por quê? Porque as taxas de juros oscilam todos os dias. Mas o que é importante? Você nunca é obrigado a vender um papel que você tem. Então vamos supor que você tenha comprado uma debênture e a taxa de juros subiu e ela está sendo negociada na marcação a mercado com um deságio. E se você não vender o papel, você tem um prejuízo? Não, você não tem. Você vai receber exatamente a taxa de juros que você contratou no ato da compra dessa debênture. Ela não vai mudar pelas oscilações de preço ao longo do caminho até o vencimento. A mesma coisa no caso do ágio. Você não vai ganhar mais se o seu papel ao longo da vida teve um período com ágio. Independente do movimento da taxa de juros, você vai receber exatamente aquela taxa que você contratou na compra do papel. Se você ficou com alguma dúvida com relação à marcação a mercado, por favor, deixe nos comentários. O meu objetivo é te ajudar a entender cada vez mais sobre o mundo dos investimentos. Assim, você terá uma jornada mais segura e mais tranquila. Se você gostou desse conteúdo, por favor, clique no botão curtir. E se você gosta do tema investimentos, se inscreva no canal, tem bastante conteúdo legal para você. E claro, sempre faça comentários, sempre busque interagir para que eu possa melhorar cada vez mais a informação que eu mostro para você.